Pessoal, o nome da pregação de hoje é Depressão à luz da Bíblia. Vamos ler Salmo 31. Para aqueles que dizem, não, a Bíblia não fala sobre depressão. É óbvio que a palavra não está aqui. A palavra é nova. Assim como, por exemplo, a Bíblia não fala sobre dinossauro. É óbvio que fala. Mas a palavra foi inventada há pouco tempo. Mas é óbvio que a Bíblia fala sobre dinossauro. O nome é outro. Porque o nome dinossauro é recente, assim como a palavra depressão é recente. Mas os sintomas, os fenômenos, estão aqui na Bíblia, como você vai ler aqui agora comigo, no Salmo 31. Salmo 31, versículo 9. É um salmo de Davi. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e o meu corpo se consomem de tristeza. Está vendo? Davi está dizendo que a tristeza está afetando o corpo dele. Pois minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece, e os meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Essa expressão, meus ossos se consomem, é uma linguagem poética para dizer, eu estou ficando doente por conta da tristeza. Eu estou há anos triste, eu perdi a força por conta da tristeza, e eu estou até enfermo por conta da tristeza. Queridos irmãos, eu quero começar dizendo que depressão não é doença. E esse é o tópico de toda a minha pregação. Porque é tão importante responder corretamente sobre isso. Porque é tão importante definir corretamente o que é depressão, o que é a tristeza. Ora, a resposta define se você vai conduzir a pessoa a Cristo ou a um doutor. Como você responde a isso, determina o que a Bíblia é para você. Se a Bíblia é a fonte última de autoridade para você ou a ciência, que nesse caso, psicologia não é ciência. É uma falsa religião que finge ser ciência. Porque nós, protestantes, não temos problema algum com a ciência. Pelo contrário, a fé cristã foi a base para o desenvolvimento da ciência moderna. Mas pastores estão defendendo que sentimentos, emoções e comportamentos são frutos de escolha, o comportamento é fruto de escolha. Eles estão dizendo que todos esses elementos são doenças. E assim negam a Escritura. Ora, para darmos respostas a esse problema, nós precisamos responder a uma pergunta. O que é o homem? Para responder o que é doença, nós precisamos responder a pergunta, o que é o homem? Não pense que a ciência é neutra. Não é. Ela parte de pressupostos. Ora, para a psicologia, ela precisa responder, quem é o homem? E ela responde, à luz de Darwin, não tem Deus, nós viemos por meio de seleção natural, de processos aleatórios, sem um propósito. O homem é só matéria, diz Darwin. Essa é a perspectiva da psicologia. Um cientista disse o seguinte, a ideia de uma mente imaterial que controla o corpo não tem lugar na ciência. Não tem lugar na falsa ciência, que é a dele, e na ciência moderna. Ora, se o homem é apenas matéria, olha a implicação disso. O homem é apenas matéria, porque Darwin diz. Logo, tristeza é apenas uma coisa material, serotonina. Desequilíbrio químico, que no começo era, como disse Joseph Jacob, o psiquiatra que veio com o papinho de que depressão, tristeza, era fruto de desequilíbrio químico. E ele dizia que era ausência de noradrenalina. Depois eles mudaram para serotonina. E agora já estão falando que tem a ver com hormônio. A cada dia eles mudam. Perdeu a esperança? Não, não é falta de fé. Falta de hormônio. Vitamina. Apenas isso. Agora, qual é a resposta bíblica sobre quem você é? Gênesis declara. Você foi criado. E quando Adão foi criado, Deus, em primeiro lugar, faz a matéria, faz o corpo dele, o que incluía o cérebro. Mas não havia vida ali ainda. Não havia. Você sabe, né? Para materialistas, até o seu eu é apenas uma coisa material. O seu pensamento, eles acreditam, é apenas uma coisa mecânica. Fruto do cérebro, exclusivamente. Essa é a perspectiva. Óbvio, se Deus não existe, se o Espírito não existe, até o pensamento é apenas uma coisa material. Mas não é essa a perspectiva de Gênesis. Em Gênesis, lemos que já havia um cérebro, já havia um corpo, mas não havia vida ainda.
Mas no instante em que Deus sopra o seu espírito, aí o homem se torna alma vivente. Essa é a perspectiva bíblica. Portanto, nós, cristãos, não ignoramos o corpo. Não. O corpo sou eu. É parte integral de quem eu sou. Agora, eles ignoram a alma. Eles ignoram o espírito. Ora, a ciência não é neutra. Não é. Ela é feita a partir de pressupostos. Antes da ciência existe uma filosofia. A ciência é a observação dos fenômenos naturais. É isso que você ouve por aí. E aí você pensa que a ciência é neutra. Não, não é. Antes da ciência acontecer, há uma crença. E crenças que nem podem ser provadas empiricamente. Crença sobre, por exemplo, o que é o homem. Essa crença vai determinar toda a ciência. E se essa crença for errada, toda a ciência estará condicionada ao erro. Porque é como ter um fundamento podre. Então você vai construir algo em cima desse fundamento podre, tudo estará sujeito a ruir. Como eu disse, nós não somos negacionistas. Nós cremos na ciência boa. Por quê? Como disse Nancy Pearcey, foi a teologia moderna que deu à luz a ciência moderna. Porque vocês acham que foi justamente no ocidente cristão, que a ciência se desenvolveu como nunca. Porque a fé cristã, como explica Nancy Pearcey em seu livro A Alma da Ciência, a fé cristã deu os pressupostos, deu os conceitos corretos, que eram o ponto de partida para que a ciência se desenvolvesse. Não foi por acaso que a ciência se desenvolveu aqui. Ou melhor, né? Mas principalmente lá na Europa e tal. Não foi por acaso. Não foi. Por que vocês acham que 65% dos ganhadores de prêmio Nobel são cristãos? Vocês acham que é por acaso? Não é. Portanto, é mentira a ideia de que há uma briga entre nós e a ciência. Não. Há uma briga entre o verdadeiro cristianismo e a falsa ciência. Porque o verdadeiro cristianismo, ele foi a base para a verdadeira ciência. Os liberais, como eu disse para vocês aqui em off, tinham a ciência como fonte última de autoridade. Os liberais eram aqueles que acreditavam e acreditam que a Bíblia tem erro. E qual era o pano de fundo disso? A ciência. A partir do iluminismo, vai se desenvolvendo uma perspectiva totalmente materialista da existência. O que é uma perspectiva materialista? A única coisa que existe é a matéria. Espírito, Deus, céu, essas coisas não existem. A única coisa que existe é a matéria. Logo, os milagres também não existem, porque o mundo é regido por leis da natureza inflexíveis. A natureza é autônoma e inflexível. Não existe um relojoeiro que dá corda no relógio e que pode até mudar o relógio, fazendo com que ele gire no sentido anti-horário. Não existe isso. O relógio e suas leis, o relógio é autônomo, ele existe por ele mesmo. E ele está inflexível, fechado em seu sistema. Sendo assim, não há milagres. Ora, essa perspectiva foi invadindo a igreja. E, como os pastores começaram a ter a ciência como fonte última de autoridade, eles começaram então a ter um problema com a Bíblia, porque a Bíblia descreve vários milagres. E eles, pouco a pouco, paulatinamente, foram negando a Escritura. Por quê? Porque tomaram a ciência, aquilo que os cientistas diziam, como fonte última de autoridade. Todos esses pastores, não interessa quem são, reformados e pentecostais, todos eles que negam a palavra de Deus para aceitar as doutrinas mentirosas da psicologia, estão flertando com o liberalismo teológico. Não importa quão bíblicos eles pareçam ser, se amanhã eles aparecerem por aí negando a Escritura, não se espante. Não se espante, porque eles já estão negando a palavra de Deus. Palavras importam. Palavras importam. É importante definir o que é doença e o que não é. Sabe por quê? Olha o que um estudo notou. Quando falavam sobre eutanásia, que é o suicídio assistido, ou seja, quando, por exemplo, você quer se matar e pede para o Estado te dar uma injeção letal para você morrer. Fizeram uma pesquisa para perguntar para as pessoas se elas eram favoráveis a isso ou não. Olha que coisa interessante. Quando os doutores usavam a seguinte expressão para falar do suicídio: olha, o que vocês acham de pessoas de médicos terminarem a vida de um paciente de um modo indolor? Olha que bonito, né? Que eufemismo. Terminar a vida de um paciente que está sofrendo e de modo indolor. O que vocês acham?
70% falaram, concordo. Fizeram a mesma pergunta, só que com palavras diferentes. O que você acha do médico ajudar o paciente a cometer suicídio? Aí o pessoal falou, não, aí eu não concordo. É a mesma coisa. Só que só porque mudou a palavra, o povo falou, aí eu não concordo. As palavras importam. As palavras existem para comunicar a realidade. Agora, os mentirosos usam as palavras para falsear a realidade, assim como o pessoal da ideologia de gênero. Exatamente assim. Porque eles brigam o tempo todo pela palavra. Gênero, não, o meu gênero. Porque o tempo todo eles brigam, não é homossexualidade, é homossexualismo. Porque as palavras importam. As palavras visam retratar a realidade como ela é. Mas os mentirosos querem utilizar as palavras, para alterar a realidade. O mesmo se dá em relação a usar depressão como doença. É fundamental interpretarmos e definirmos as coisas de maneira correta. Primeiro, então, depressão não é doença. Esses dias o padre Fábio de Mello, durante um show, começou a relatar a sua angústia e disse assim, a depressão me pegou. Percebe a linguagem? Percebe? A linguagem denota uma espécie de vírus. Ela me pegou. Logo em seguida, ele continua. Eu não tenho mais vontade, desejo de viver. Olha o sintoma do vírus. Falta de desejo de viver. O desejo, essa coisa imaterial, subjetiva, o desejo, ele agora se tornou uma doença. O que é doença? Quem define o que é doença? A própria natureza define. O bom senso é autoevidente o que é doença. Doença é uma anormalidade física. É algo que acontece nas células. Como chegamos a esse patamar de negar o óbvio? De negar o que é autoevidente? Como chegamos ao ponto de chamar todo tipo de problema, ou às vezes nem problema, simplesmente um sentimento, porque a tristeza, em muitos aspectos, não é nem um pecado, faz parte da vida. Se você perdeu seu pai, é normal ficar triste, não é nem pecado, é só da vida. Mas como chegamos ao ponto em que chamamos todos os comportamentos, todos os sentimentos e dificuldades de doença? O psiquiatra Thomas Szasz, que escreveu o livro O Mito da Doença Mental. Esse psiquiatra explica que a psiquiatria, em primeiro lugar, não é um empreendimento médico. Se a psiquiatria não é, imagine a psicologia. Mas um empreendimento moral e político. Doença mental é algo que não existe. Veja bem, Thomas Szasz não está negando os problemas cerebrais que acontecem. O cérebro, sendo algo físico, fica doente. Por exemplo, Alzheimer. O envelhecimento. Lembra, por exemplo, do Silvio Santos, no finalzinho da vida, estava falando um monte de besteira? É isso. O cérebro fica cansado. É um órgão, como qualquer outro. Ele não está falando sobre isso. Quando ele fala que doença mental é um mito, ele está falando de todas essas atribuições que a psiquiatria e a psicologia dão, chamando de doença quando alguém não tem nenhum marcador biológico, ou seja, quando a pessoa não tem nenhuma anormalidade física. E mesmo assim eles dizem, isso aqui é uma doença mental. Ele diz, é mentira, isso não existe. Um psiquiatra disse isso. É mentira. E ele disse, como isso se deu? Essa mentira de chamar comportamento, sentimento, problemas de doença. Ele fala que Freud e Charcot foram os grandes responsáveis. Ele disse o seguinte, que Charcot, famoso e respeitado como era, usou o peso da autoridade dele para chamar histeria, que era a doença mental da época, de doença. Era transtorno. Ninguém chamava de doença. Era problemas mentais. Mas aí ele falou, não, é doença. Thomas Szasz explica assim, não houve nenhuma prova sobre isso. Nenhuma descoberta científica. Ele simplesmente usou o peso da sua autoridade. Não era mais necessariamente uma doença simulada, porque Charcot jogou todo o peso de sua autoridade em favor da autenticidade e objetividade dos fenômenos histéricos. Thomas Szasz ainda explica o seguinte, quando as pessoas chegavam de maneira histérica, todos partiam do pressuposto que as pessoas estavam mentindo. E aí ele disse, mas com Charcot e Freud, agora eles começaram a chamar
problemas de doença. Na página 36 ele diz o seguinte: isso marca o início do estudo moderno das doenças mentais e contém o maior erro lógico e processual na evolução da psiquiatria moderna. Isso, diz ele, é um erro e marca o estudo moderno das ditas doenças mentais. E marca partindo de uma fraude, diz Thomas Szasz. Como eu já expliquei aqui, o conceito de depressão como doença foi cunhado, inventado por Joseph Jacob. A tristeza tem a ver com um desequilíbrio químico, falta de noradrenalina. Houve comprovação? Não, e nunca haverá. O psiquiatra Theodore Dalrymple então pergunta: peraí, ele não provou isso, que a doença, que a depressão tem uma causa física. Ele não provou. Como isso se tornou então tão difundido e popular em todo o mundo? O psiquiatra Theodore Dalrymple, em seu livro Evasivas Admiráveis, explica: indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Como assim? Ora, a indústria farmacêutica tinha um remédio para a depressão. Agora, eles só precisavam da doença. Allen Francis, diretor, psiquiatra, um papa da psiquiatria, diretor do DSM-4. DSM é a Bíblia da psiquiatria. Tudo que você lê, sabe, no YouTube, que você vê no YouTube, os caras lá definindo o que é doença, o que não é, o que é bipolaridade, não é. Você pode assistir ao vídeo e depois pode ir ao DSM. Ele tirou tudo de lá. O DSM é a Bíblia da psiquiatria e da psicologia. O DSM é onde estão classificados o que é doença mental. Bipolaridade, ansiedade, depressão e por aí vai. Allen Francis, um dos papas da psiquiatria, diretor do DSM-4, confessa em seu livro Voltando ao Normal que, primeiro, sabe como eles chegavam à conclusão do que é doença e o que não é? Votação. Isso é critério científico? Quem aqui acha que depressão é doença? Aí os psiquiatras levantavam a mão. Então, tá aqui, ciência pura, tá feito. Tá lá, você pode ler o livro e conferir. Ele também confessa o seguinte: mais de 50% dos psiquiatras que votam tinham ligação com a indústria farmacêutica. Se você entende de ciência, vai perceber que isso aqui tem um conflito de interesse absurdo. Seria mais ou menos assim, ó. Eu sou dono de uma indústria farmacêutica que vende remédio para depressão. E aí, você é um psiquiatra que trabalha para mim. E você está votando lá no DSM se depressão é doença ou não. Eu tenho um remédio para depressão. E você está votando se depressão é doença ou não. Tem um conflito de interesse ou não? Uma renomada revista britânica chamada Lancet publicou um editorial em 2002, falando que 90% dos autores que escreveram para revistas médicas recebiam financiamento ou eram consultores de uma empresa farmacêutica. Página 123, livro O Delírio do Desequilíbrio Químico. Mais de 90%. Está lá escrevendo se é doença ou não é. O que é doença? Mais de 90%. Alguma ligação com a indústria farmacêutica. Um grande biólogo celular e molecular, pesquisador, John Marturus, disse o seguinte: a hipótese do desequilíbrio químico foi uma ferramenta de marketing bem elaborada. O respeitadíssimo psiquiatra Robert Beresin disse o seguinte: o público americano comprou o gato por lebre. As pessoas realmente acreditam que a luta humana é uma doença no cérebro. Pode reparar, todo mundo é assim. Todo mundo. Todos os pastores. Quase todos. Graças a Deus tem alguns bons aí. Quase todos. Pode reparar como que as pessoas... O linguajar hoje, em relação à tristeza, à ansiedade, a qualquer coisa, é simplesmente um problema cerebral. Use a lógica. Deixa eu continuar aqui. Agora é aceito como fato que há um desequilíbrio químico no cérebro e que drogas psicoativas são a melhor receita para resolver o problema. E ele diz, é falso. Use comigo a lógica. O que é a doença? A própria natureza define. A própria natureza. Você tem aqui um pulmão. Por isso que eu preciso do microfone, o outro, tá vendo? Esse aqui agora vai atrapalhar aqui a minha ilustração. Você tem um pulmão e esse pulmão está enfermo. Por que esse pulmão está enfermo? Como você chegou à conclusão de que esse pulmão está enfermo? Você precisa de um padrão para dizer, esse aqui está fora do padrão.
Para dizer que alguém está doente, que alguém está fora do padrão, você precisa de um padrão. Em se tratando de doença, quem é o padrão? A própria natureza, um pulmão saudável. Ele é a referência. Quando você vai fazer um exame de sangue lá para saber se você está com anemia ou alguma coisa, lembra lá, sai o resultadinho lá do seu exame. Você lembra que tinha do lado um padrão, uma tabela de referência? Aqui tem um padrão. Se você está fora do padrão, você está doente, está com anemia. Se tiver hematócrito e tantos outros lá, hemoglobina, estiver fora, você está doente. Então, mas qual é o padrão? O próprio corpo humano saudável. Uma coisa objetiva, material. Não subjetiva, mas objetiva, material. Um pulmão saudável está aqui. Logo, esse aqui é doente. Eu olho para a referência. Agora, veja comigo. A depressão tem a ver com a tristeza. Se aqui eu tenho alguém que está fora do padrão em se tratando de felicidade, quem é o padrão de felicidade? O que é felicidade? Isso é alvo da ciência, estudar o que é felicidade? Da ciência natural? Que estuda a matéria? Que estuda as células? A felicidade é subjetiva. O que é felicidade? Para mim, por exemplo, é ficar o tempo inteiro cheio de coisa para trabalhar e me cansar e chegar no final do dia arrebentado. E tem gente que é uma rede preguiçosa para deitar. Não é? O que é felicidade para um africano é o mesmo que é felicidade para um americano? Quem tem o padrão? Quem é o padrão da felicidade? Ora, às vezes a gente tem um pedófilo. Ele está muito feliz hoje. Sabe por quê? Porque ele conseguiu dar vazão aos seus sentimentos. Quem define o que é felicidade? Isso é um absurdo. Filosoficamente e por meio de dedução lógica. É ridículo como as pessoas acreditam nisso. É ridículo, é burrice mesmo. O nome é isso mesmo. Como fazer uma ligação de causa e efeito entre algo material, por exemplo, noradrenalina, serotonina, hormônio, e algo imaterial como a tristeza? Não é possível. Porque eu acho muito engraçado. Eles falam assim, porque tem exame que mede isso, exame cerebral. É? Aí você, que piscou. Quando o cara pensou na mãe dele, piscou. É? Ali? Aí você olha e fala, aqui jaz a tristeza? Vem escrito lá? Aqui jaz a tristeza? Não, meu filho. Não, meu querido. É o doutor, com base na autoridade papal dele, que diz, piscou ali, logo aqui a tristeza. Com base em quê? Veja bem. Aqui, meu braço, a veia, tá vendo aqui? Bombeando sangue pro meu coração. Entupiu a veia, meu coração parou. Causa e efeito material. Objetivo, simples. Agora, ainda que você tivesse um padrão, não tem, ninguém tem. A própria psiquiatria reconhece que não tem um padrão de equilíbrio químico saudável. Mas mesmo que tivesse, como que você pode provar empiricamente a ligação de causa e efeito entre um problema físico com a tristeza, que é subjetiva, que é imaterial? Não é possível. Então não existe e nunca existirá um exame para medir tristeza. Como a gente vai colocar a tristeza no tubo de ensaio? Como que a gente vai medir a tristeza? É muito ridículo. O TCC é uma das abordagens psicológicas. Eles falam o seguinte, olha, de 0 a 100, quanto que você se sente triste hoje? Eu estou 35. Como é que você faz isso? O Palmeiras perdeu, minha esposa brigou comigo, o menino está doente, 35. Isso é ridículo. É ridículo como que as pessoas não questionam essa baboseira. É ridículo, é ridículo. Agora, quando você abandona o critério natural, autoevidente de que doença é a normalidade física, tem que ter um marcador biológico, qual critério você vai usar para separar a tristeza normal da tristeza transtorno, da tristeza patológica, da tristeza doença, chamada depressão? Qual será o critério? Não tem. É na base daquilo que o Papa Psiquiatra falar. Dros como triste. É assim. Allen Francis, diretor do DSM-4. Temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. Ele continua. Tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldades para trabalhar. Não é o que Davi está relatando aqui? Tristeza profunda há anos, ele não consegue fazer mais nada, ele perdeu o ânimo, ele está enfermo. O quadro clássico do pesar. Tudo isso aqui é o quadro clássico da tristeza. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. É, Allen Francis? É mesmo?
Então, se os sintomas são idênticos, Allen Francis, para a tristeza normal e a tristeza depressão, como identificar então uma da outra? Aqui, ó, na base da porrada, na base da lei. E quem não aceitar o que eu estou falando, o psiquiatra, vai ser processado. Vamos tentar jogar você na cadeia. Que é o que falam para mim o tempo inteiro lá. Entra nos comentários lá. Você tinha que estar preso. Você tinha que estar preso. Não sei o que lá. Porque, claro, como é que se argumenta? Não tem como eles argumentarem. Então tem que usar a força como a psiquiatria sempre fez. Prendendo gente, matando gente. Nunca viram, não? Lembra aqui da história aqui? Barbacena, né? Hospital psiquiátrico lá. Eles chamavam de, como é que é? Holocausto, campo de concentração. Mais de 60 mil pessoas morreram lá. Tortura, afogamento. Essas foram as estratégias da psiquiatria para tratar as pessoas. É um absurdo. É um absurdo. Eu já contei aqui para vocês, o Allen Francis. Não, peraí, ó. Quantos aqui tomam café todo dia? Deixa eu ver. Retardado. Tô te falando. Sabe quem falou isso? O Allen Francis. No livro dele, Voltando ao Normal. Ele diz que quase eles colocaram isso. Tomar café demais todo dia. Dessa loucura, essa eu sei que eu não sofro, pelo menos. Não gosto de café? Quer dizer, só do café lá da empresa do meu irmão. Café da... Aí, lá é top. Aí ele disse, ó, por que a gente não colocou isso? A gente quase colocou. Tomar café todo dia como um transtorno. Aí ele dá a resposta. É porque a gente não queria que as pessoas se levantassem de manhã, quase o mundo inteiro, achando que é doente. Ora, que raio de critério é esse? Se 7 bilhões de pessoas estão, por exemplo, com pneumonia, não vou dizer que isso é doença, porque todo mundo vai levantar se sentindo doente? Não é. Doença é doença, ainda que o mundo inteiro esteja doente. É porque não é ciência, é coisa nenhuma isso aí, gente. Tem nada a ver com ciência. Perguntar para os pastores. Pastores, qual critério vocês usam para conduzir alguém a Cristo ou ao médico? Qual o critério? Para dizer, essa tristeza, Jesus dá conta. Como Paulo declara, que Cristo é quem nos consola em toda a nossa tribulação. Que o Espírito Santo é consolador. Essa tristeza aqui, Deus dá conta. Mas tem uma tristeza que não dá, é patologia. O próprio DSM, pastores, dizem que não tem marcador biológico. Qual critério vocês usam quando o irmãozinho chega na igreja para dizer, opa, isso aqui é uma tristeza que Deus dá conta, essa aqui é uma tristeza que tem que ser o psiquiatra? Qual o critério? Eles não têm. É a duração, está há muito tempo já triste, então logo é patologia. Ixi, Davi está há anos aqui, hein? Não foi? Ele disse que está há anos. E ele não disse que foi por patologia, transtorno. Ele diz culpa. Culpa. Sabe um outro critério que eles usam às vezes? Os doutores, e às vezes os pastores repetem? Sofrimento. Se algo trouxe muito sofrimento para você, logo é doença. É? Mentira, porque está vendo aqui o tanto de sofrimento que a tristeza de Davi trouxe a ele? De modo que ele perdeu o ânimo e ele estava até doente? E não era doença. E outra coisa, se aquilo que traz muito sofrimento para nós, logo é doença, por exemplo, um pedófilo que abusou de criancinha, por conta disso acabou com a vida dele, os familiares dele começaram a ser perseguidos, a casa foi apedrejada, aí é doença também? Ou você começa a ter um comportamento errado, começa a adulterar e fica viciado, porque tem gente que fica viciado nisso. Aí agora você é doente também, só porque você acabou com a sua vida? Tem gente que morre por conta disso. O cara foi lá, adulterou, e aí um cara foi lá e o matou. Trouxe sofrimento ou não trouxe? Aí é doença? Então é ridículo. Os critérios são ridículos, são completamente tolos. É só porque a população deixou de crer na Bíblia e fica seguindo essas bobajadas aí. Ora, eles patologizam tudo. Tudo hoje é doença. Homossexualismo, você sabia, não é? O DSM classificava como doença, agora não mais. Qual o critério para classificar homossexualismo como doença? Nenhum. Qual o critério para tirar de lá? Nenhum. Tudo era política. Rebeldia juvenil. É o famoso TOD. Não TOD nessa aula, TOD, transtorno positivo desafiador. Menino não pode ouvir não. Vocês viram? Agora tem aí um menino lá com síndrome de Tourette, né? Acho que a pronúncia é essa. Que ele fala palavrão, mostra o dedo do meio. Será? O que você acha, pastor? Solta ele lá no meio da favela, lá. No meio dos vagabundos, dos traficantes. Vamos ver se ele mostra o dedo para eles lá. Quero ver. Tô te falando. Entrou um dia na nossa igreja lá, um cara lá, com um pedaço de barra de ferro lá. Eu sou louco. E o cara forte com um pedaço de barra de ferro começou a quebrar tudo lá. Eu dei nele, curei o cara. Tô te falando. Eu falei, não fala que nem louco comigo não. Pode falar comigo normal.
Curei o cara. Nada que uns tabef não resolva. Olha que coisa. Os ditos transtornos mentais servem para trazer redenção ao homem. A psicologia tem sido uma espécie de falso Cristo. Ela redime os homens de suas culpas. Como assim, pastor? O homem precisa lidar com a culpa, com seus erros, com suas burradas. E aí, ao invés de buscar em Cristo, busca a redenção na psicologia. Se você pecou, você vai diante de Cristo e Cristo apaga os seus pecados por meio do sangue dele. Mas se você não tem Cristo, você vai até o psicólogo, que ele olha para você e fala, não, isso não é doença, isso não é pecado, isso é doença. E pronto, o seu pecado sumiu. Só um exemplo. Judith Beck, no seu livro sobre TCC, ela está lidando com um rapaz. E ela diz assim para ele, agora a depressão está impedindo que você possa agir com tanta competência quanto gostaria. Você não se tornou uma pessoa incompetente, é a sua depressão, ok? Tá vendo? Você não é incompetente mais, é a sua depressão, que é uma doença, não é sua responsabilidade, não é sua culpa. Sabe quantas vezes eu já ouvi a seguinte frase de pessoas que começam a me acompanhar? Que quando elas foram lá para o psicólogo, e o psicólogo falou para ela o seguinte, olha, esse seu comportamento aí, isso aí não é nada, isso aí é um transtorno. Elas choraram de alegria. É, porque muita gente prefere ser taxado de doido do que de pecador. Eu prefiro. Não, eu tenho uma doença. Logo, não sou responsável por aquilo que faço. Segundo, quais as implicações desses absurdos? Por que é tão importante definir se é doença ou não? Como disse no começo, se é doença, eu preciso de um médico e de remédio. Mas se é uma condição humana, eu preciso de Cristo. Eu preciso de amor, eu preciso de propósito, eu preciso de relacionamentos. Às vezes preciso comer melhor, fazer exercícios. A doutora Joanna Moncrief afirma, não existe nenhuma droga que possa curar a condição humana e a teoria do desequilíbrio químico é totalmente falsa. Ela escreveu um livro chamado O Mito da Cura Química, em que ela declara, este livro expõe como fraude a visão tradicional de que os medicamentos psiquiátricos atacam doenças subjacentes, ou corrigem os desejos, ou corrigem e atacam doenças subjacentes, ou corrigem o desequilíbrio químico. É falso isso. Qual é o prejuízo, então, de tomar uma droga pensando que tem doença quando você não tem? No livro Delírio do Desequilíbrio Químico, o Dr. Daniel Berger diz assim, essas drogas fazem o seguinte, supressão das emoções e embotamento da consciência mental, que isolam ainda mais os pacientes de um ambiente social curativo. Embotamento, a pessoa fica meio viajando. Vocês sabem. Vocês conhecem algum parente seus, de vocês? Começou a tomar as droguinhas e começou a ficar meio aéreo. É por isso que elas ajudam. Porque veja bem, se esses problemas que temos aí da mente têm a ver com os nossos pensamentos, com as crenças que temos, com os problemas que enfrentamos, o problema então está aqui, ó, no campo da mente, no campo das nossas crenças, da nossa realidade. Então como que essas drogas nos ajudam? A gente toma a droguinha e não vê direito a realidade. Aí você lida melhor com a doença. É o efeito que a cachaça fazia antigamente. É a mesma coisa que a cachaça fazia antigamente. O doutor Daniel Berger explica, essas drogas não apenas são incapazes de curar, elas adoecem. As reações negativas, diz Berger, não são efeitos colaterais, são os efeitos da droga. Ele continua, o uso a longo prazo de todas essas substâncias psicotrópicas, especialmente antagonistas de dopamina, causará inevitavelmente algum nível de dano permanente ao sistema nervoso. Como que essas drogas atuam? Elas afetam, elas adoecem o seu cérebro, de modo que você agora começa a ter dificuldade de perceber a realidade. E aí você então não vê o que está passando, aí você não fica tão triste. O que muitos relatam é isso. A partir do momento que eu comecei a tomar essas drogas, eu não sentia tristeza, eu não sentia mais nada. Como o doutor disse, embotamento. Essas drogas são viciantes, como o doutor Daniel Berger explica. Ele conta a história de vários psiquiatras que tomavam essas drogas e tiveram problemas terríveis e profundos para tentar parar. Você nem precisa disso. A própria lógica te mostra que essas drogas são viciantes. Quando você toma um outro remédio aí para qualquer doença verdadeira, quando vocês param de tomar o remédio? Me ajudem aí. Está tomando um remédio lá
para dor de cabeça, sei lá, para qualquer doença, vai. Quando o médico fala, agora você pode parar. Quando você está curado, é ou não é? Está curado, pronto, pode parar. Agora, olha que coisa interessante. Você vai para o psiquiatra e aí você... eu estou bem agora, doutor. Não, você não pode parar ainda. Tem que fazer o desmame. Por quê? Porque é viciante. Agora, pense no tamanho do problema. Pense no tamanho do problema. E porque, como na bula do Prozac fala do perigo de suicídio para quem toma o Prozac. Antigamente soltaram um livro, né? Esqueci o nome. Que falava sobre o Prozac como uma bênção. Olha o problema. A pessoa, ela perdeu o emprego. Aí ela fica deprimida. Aí agora está com uma droga nela. Aí depois ela fica viciada na droga. Só que ela não tem percepção direita das coisas. E aí um dia o doutor vai e tira a droga. Agora ele tem 2 problemas. A perda do emprego, que foi jogado para debaixo do tapete, só que agora voltou. Só que aí você tem um grande problema a mais agora. Agora ele é viciado. E se você já foi viciado em alguma coisa, você sabe quão terrível é. Por isso que a própria bula do Prozac declara: assim como outros antidepressivos, com atividade farmacológica semelhante, casos isolados de ideação e comportamentos suicidas. Não sei se é isolado. Foram relatados durante o tratamento com Prozac ou logo após a interrupção do tratamento. O psiquiatra de Harvard, Irving Hirsch, disse o seguinte: em vez de curar a depressão, os antidepressivos populares podem induzir a uma vulnerabilidade biológica que torna as pessoas mais suscetíveis a ficarem deprimidas no futuro. Mas é óbvio, porque a pessoa fica lá meio murcha. É óbvio que ela fica mais suscetível, ela não tem força. Porque um dos elementos mais importantes para você lidar contra a tristeza é a força. Mas a droga embota a sua percepção, enfraquece você. É claro que torna mais difícil. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Antidepressivos e tiroteios. Já ouviu falar sobre isso? Esse caso aqui, ó. Prescrição para matar. Não sei se vocês conseguem ver bem aí. Quem está lá em casa vai ver. Prescrição para matar. Como antidepressivos podem ter influenciado o massacre em cinema nos Estados Unidos. Depois de parar de tomar antidepressivos, Holmes começou a fazer coisas que nunca havia feito antes, como pintar o cabelo de laranja. Viu? Querendo pintar o cabelo aí, ó. Há vários estudos já apontando nessa direção. Como muitas pessoas que... teve um surto psicótico, aí você dá uma avaliada lá, estava tomando o quê? E boa parte deles estava lá, tomando algum antidepressivo, algum psicotrópico. É um absurdo. Terceiro e último princípio para a gente encerrar. A Bíblia e a tristeza. A Bíblia não fala de depressão. Como disse no começo, fala sim. O nome não está ali porque o nome é novo, mas os sintomas estão aqui. A Bíblia, em primeiro lugar, descreve a tristeza como algo que faz parte da existência humana. Faz parte desse mundo caído. O choro pode durar uma noite. Faz parte da existência. Mas a alegria vem pela manhã. É óbvio que a tristeza em si mesma não é pecado. Se fosse, Jesus teria pecado. Afinal de contas, Jesus chorou ao ver Lázaro morrer. Então, há um aspecto em que a tristeza não é pecado. Ela faz parte desse mundo caído. Bem-aventurados os que choram. Ora, a Bíblia fala de uma tristeza que é oriunda justamente da santidade. Justamente porque você se tornou santo e mais fiel, é que você está sofrendo hoje. Exemplo, Estevão. Estevão foi apedrejado. Por quê? Porque ele foi justo. Você acha que as pessoas que estavam ao lado de Estevão não choraram? Choraram. Choraram. Então, a tristeza faz parte desse mundo caído. A ideia, então, de patologizar todo sentimento e comportamento humano é uma das aberrações deste mundo chamado psiquiatria e psicologia. Tudo agora é doença. Não. Por exemplo, no DSM, se você perder um parente e está 2 semanas triste, pronto, está doente. Transtorno da depressão. Em Israel, eles perderam Moisés e choraram de maneira oficial por 1 mês. Luto oficial, 1 mês. Ora, é óbvio, você perdeu alguém, você perdeu um parente, é a coisa mais normal do mundo chorar. Lembra, eu contei para vocês que o pastor está lá pregando, a mãe dele havia morrido, e aí a mãe dele estava lá, no caixão na frente lá, e ele, gente, hoje é um dia de felicidade. Eu falei, tá bêbado esse homem?
Eu falei, ô meu filho, o fato de a Bíblia falar que nós somos fortes em Cristo, que a alegria do Senhor é a nossa força, isso não anula o fato de que a morte é sempre uma tristeza. Tanto é que Jesus, mesmo sabendo que iria ressuscitar a Lázaro no instante seguinte, ele chora. Não, mas é porque ela está com Cristo, portanto é uma alegria para Deus, mas para nós não, ela não está com a gente mais. Que doideira, meu filho. Aí ele falou, é verdade, pastor. Aí chorou. Falei, viu? Pode chorar, amigo. Pode chorar, pastor. Fica chateado, não. Então faz parte da vida humana. Lembra um dia, caiu uma árvore em cima do carro do irmão. Poxa vida. Ou então, outro irmão uma vez tinha comprado, acho que um iPhone, pagou uma nota, né? Porque um iPhone dá para comprar um carro hoje. Roubaram. Só que ele tinha comprado parceladamente, de maneira parcelada. E aí, ou seja, aí ele tinha que perdoar o ladrão 70 vezes 7, né? Todo mês ele lembrava de perdoar o ladrão. Como que você não fica triste? Perdeu o carro ali. Não, tô de boa. Não, uma coisa é você estar firme. E você falar, não vou arregar, vou continuar. É normal você ficar triste. É normal. Faz parte. Então não é patologia. A tristeza é algo que faz parte da vida. Ao anoitecer pode vir o choro. Faz parte. Agora, é interessante notar aqui o caso de Davi. Ele descreve os sintomas de uma tristeza profunda. Primeiro, por anos ele está triste. Depois ele diz que ele perdeu o ânimo e, por fim, que ele ficou doente por conta da tristeza. Notou? Não é a doença no corpo que gerou a tristeza, mas foi a tristeza que gerou a doença no corpo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vou ler de novo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É óbvio que a expressão faz secar os ossos é só uma expressão para dizer que você fica doente. Como Davi lida com a tristeza? Verso 14. Ó Senhor, mas eu confio em Ti. Ó Senhor, mas eu confio em Ti. Sabe o que é engraçado hoje? Os próprios pastores dizendo, não, a tristeza, você não lida com ela com fé, não tem nada a ver, não é falta de fé. É engraçado porque até ímpios, como eu citei para vocês aqui, como Albert Camus, até ímpios como Albert Camus, ateus como Albert Camus, ele reconheceu que a falta de fé em Deus leva à falta de propósito, que leva muitas pessoas a se matarem. Ele escreveu sobre isso no seu livro, O Mito de Sísifo. Segundo ele, as pessoas, quando percebem que não existe Deus no mundo, porque ele acredita que Deus não existe, quando elas percebem isso, elas se percebem em um mundo absurdo, que não tem propósito. Nesse instante, elas flertam com o suicídio. E aí, Albert Camus vai defender a seguinte tese. O que as pessoas fazem, já que o mundo é tão difícil? Para não cometer suicídio físico, as pessoas cometem suicídio intelectual. Elas inventam Deus, porque aí Deus confere propósito à existência delas. E aí Albert Camus, então, vai discordar disso e vai falar, olha, vocês não precisam cometer suicídio intelectual. Deus não existe, isso é uma bênção, porque aí, por exemplo, vocês podem dormir com quem vocês quiserem. E essa é a tese do livro dele. Mas, ao falar tudo isso, ele confirma, é verdade. Quem não crê em Deus tende a perder o propósito, isso leva a depressão, desânimo e suicídio. Ateus concordam com isso. E aí pastores caem no canto da psicologia, é um absurdo. Os jovens, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. É o que a Escritura declara. Ou, como Davi diz aqui. Verso 24. Sede fortes. Essa é a perspectiva. Tenham fé. Sejam fortes. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E mesmo para aqueles que creem, não, é doença sim, a depressão. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Opa! Qual é a causa então de as pessoas ficarem lá e desistirem? É o espírito que não é firme, que não está firmado em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu conheço um cara lá, ele é até pastor.
E eu vi que ele está lá abatido e ele é crente. E daí? Davi era crente, o homem segundo o coração de Deus. Ele matou, mentiu e adulterou. Abraão é o pai da fé e ele vacilou na fé. E daí? Quem disse que a minha vida é baseada na experiência de um homem? Porque Spurgeon, o problema é do Spurgeon. Spurgeon agora é a regra de fé da minha vida? Ou é a palavra de Deus? É cada argumento mais tonto do que o outro. Pastor, o que mais a Bíblia tem a dizer sobre nós? Porque está perto o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda, pastores incrédulos, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. É difícil, pastores, pelo amor de Deus, o texto é óbvio, o texto é claro. O Senhor é a nossa força diante de qualquer circunstância. Não há outro remédio para as nossas almas que não seja o nosso Cristo, o Espírito Santo de Deus, que Jesus chamou de Consolador. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Outros confiam em doutores pagãos com doutrinas de demônios. Outros confiam em drogas que os deixam sedados. Nós, entretanto, confiamos no nosso Cristo, rocha da nossa salvação, Deus que consola o seu povo em toda angústia, Deus forte e poderoso nas batalhas, que ama o seu povo, que sabe e declara: pode a mãe abandonar o seu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, porque eu sou o seu Deus, socorro bem presente na hora da angústia. Quantos creem? Vamos ficar de pé.